Olá, eu sou a Beatriz da BCS, estou aqui para mostrar para vocês o meu projeto SOS, que tem como objetivo a formação de líderes. Além disso, é também uma possibilidade para variar um pouco na utilização da ferramenta HG no desenvolvimento de pessoas. Quero contar um pouco da minha experiência com o HG, mais especificamente com uma análise complementar do perfil pessoal, que é utilizando os relatórios também da percepção interpessoal. Então hoje eu faço um trabalho tanto de desenvolvimento como de coaching com os meus clientes e sempre com uma visão partindo do autoconhecimento, que é o que eu chamo de visão de si mesmo, e a partir daí, depois que ele elabora esse processo de autoconhecimento, tem obviamente cada um no seu nível de maturidade, você tem processos que a pessoa já participou de outras ferramentas que não foram HG e que tem em contato aí com o HG. Depois desse primeiro momento, tem um segundo momento que é ele coletar a percepção do outro, é que quando eu chamo de visão do outro. Essa percepção do outro é quando ele envia aí os links para avaliadores. Em geral, eu adoto o sistema dele enviar um link para um avaliador que seja uma pessoa que está acima dele, um superior ou uma chefia, um par e um subordinado, para que ele possa ter uma visão aí das 3 dimensões. Equipes muito grandes, assim, podendo fazer uma variação específica, por exemplo, se é uma pessoa, um gestor, um líder que está em processo de desenvolvimento, ele tem uma equipe maior, eu até disponibilizo um link a mais, ou peço até para ele poder concentrar os avaliadores na equipe dele. Se a gente for pensar, essa é uma visão, até que lá atrás, nós psicólogos mais antigos trabalhamos aí com a janela de Johari, que é um conceito tão atualizado, que é esse eu desconhecido, que o outro, que o próprio sujeito precisa ter a visão para ele poder se desenvolver. Então, falando um pouco de etapas, o conhecimento de si mesmo é a etapa do perfil pessoal, ele realiza a ferramenta, depois eu disponibilizo os links para ele, da percepção interpessoal, da análise complementar, ele seleciona estrategicamente para quem ele vai mandar, sempre pessoas que ele precisa ter o feedback. Eu até oriento aquelas pessoas que já estão habituadas a fornecer feedback, eu falo, puxa, esse aí não precisa, porque a gente precisa coletar feedback das pessoas que falam um pouco para você o que ela percebe do seu estilo de atuação. Então ele envia esses links e a partir daí a gente vai fazer essa análise, que é a análise do outro, de como é que ele está sendo percebido. Então, primeiro momento, perfil pessoal, segundo momento, análise da percepção interpessoal e o terceiro momento, que é a análise da situação. O que é essa análise da situação? É colocar essa percepção interpessoal dentro do que aquele gestor faz na empresa, quais são as expectativas que a empresa tem em relação ao cargo dele, quais são os feedbacks que ele tem recebido da equipe, dos pares e até de clientes. Então eu faço uma análise, o relatório do HG permite isso, eu particularmente gosto muito da ferramenta porque ela é visual, o relatório é simples, o meu cliente não precisa nem ficar lendo muito o relatório, eu acho que esse é um ganho que a gente teve muito com essa ferramenta, comparado até com outras ferramentas online, que a gente recebia aqueles relatórios de 20, 30 folhas, a gente sabe que no dia a dia de um gestor, de um líder, ele não vai ler aquelas 20 folhas, 30, é diferente você pegar um relatório de 3, 4 folhas, que você vai ali, se dedica, marca e consegue estar absorvendo as informações até com muito mais profundidade, porque está tudo compilado de uma maneira simples e bastante aprofundada. Então, a partir daquele momento, a gente vai analisar, eu sento aí para analisar, seja num processo de treinamento ou num processo de coaching, de orientação de carreira e mentoria. Se for num processo de treinamento, eu trabalho cada um analisando o seu relatório, eu faço uma exposição para todos de como é que a gente vai analisar o relatório, então eu oriento como é que é feito a análise e cada um vai analisar aí os seus avaliadores. Então o que é importante no primeiro momento? Cada um analisar a discrepância, então aquilo que é o meu resultado perfil pessoal com aquilo que é percebido pelo outro, então é a discrepância. No segundo momento a convergência, o que deu match no relatório e no terceiro momento, qual que é a conclusão que eu tiro disso? Porque muitas vezes ser percebido exatamente como é o perfil pessoal não quer dizer que está tudo ok também. Porque às vezes eu sou percebido como um profissional sem estrutura, um profissional muitas vezes desorganizado, e eu sou assim mesmo, de fato, um profissional sem estrutura, um profissional pouco metódico,
E é uma exigência daquela atividade que eu tenho dentro da empresa que eu tenha mais estrutura. O fato de dar uma convergência não quer dizer que estamos resolvidos. O fato de dar uma convergência também vai exigir uma análise da situação, tendo em vista o que é necessário para a empresa, para os desafios e para as expectativas futuras. E as discrepâncias, obviamente, aí eu tenho algumas situações importantes da discrepância, que é avaliar. O avaliador, ele sempre parte dele mesmo. Se eu sou uma pessoa com muita iniciativa, muita combatividade, eu já parto desse pressuposto, e se o outro é um pouco menos proativo do que eu, a tendência que a gente tem é achar que o outro é menos ainda do que ele é, né? Então isso tudo a gente precisa considerar quem é o avaliador. Então ele é uma pessoa de força e eu sou uma pessoa moderada, o meu cliente é uma pessoa de força moderada, provavelmente ele vai avaliar o meu cliente menos que moderado. Então isso também é uma percepção que a gente precisa trabalhar, que é a percepção da situação que eu chamo. Ou eu tive uma interação com aquela determinada pessoa que eu mandei o link para ele me avaliar, e é uma pessoa que eu estou em constante conflito dentro da empresa, é uma pessoa que tem expectativas aí com relação à minha área que não estão sendo atendidas. Então isso para mim também é um sinalizador. Eu posso ter lá uma força moderada e ele tem uma expectativa que aquela força ali seja maior. Então ele, na própria análise que ele faz, ele deixa claro qual que é a expectativa dele. Então é um relatório muito importante para mim. Eu já trabalho com ele aí há bastante tempo. Foi até um convite para poder falar isso para vocês, porque o autoconhecimento sem a percepção do outro, para mim, a gente perde muito enquanto psicólogo no desenvolvimento das pessoas, porque é fundamental saber como é que o outro está percebendo a gente, principalmente no ambiente corporativo, e a partir daí traçar um próprio plano de desenvolvimento. E aí eu chamo, não é plano num PDI que normalmente a gente chama nas empresas, né? O plano de desenvolvimento individual. Eu chamo PDR, que é o plano de desenvolvimento relacional. Como é que eu vou me relacionar com essa pessoa a partir desse feedback, com o objetivo de melhorar a sinergia da minha área com a área dela, ou melhorar a minha sinergia com ela. Então, esse é um processo que eu chamo de SOS. Ele é muito impactante, porque as pessoas ficam bastante reflexivas. Às vezes, o avaliador, ele traz ali uma avaliação de uma percepção que ele nunca havia colocado para aquele colega dele de trabalho ou para aquela liderança, porque obviamente quando você está digitando, né, colocando lá, marcando, é isso, não é aquilo, o positivo e o negativo e o neutro, ele não tem a percepção de que vai sair aquele texto detalhado. Então ele fica muito à vontade. Então em alguns momentos cria aí um impacto, porque quem recebe a avaliação do outro muitas vezes não estava esperando o que era aquilo, né? Que era aquela avaliação, aquele resultado. Em outros momentos a pessoa estava esperando sim aquela percepção e aí fala, puxa, é isso mesmo, e eu posso ter uma outra relação com essa pessoa, ou puxa, eu vou conversar com ele, ou não, a minha estratégia é deixar que ele tenha essa percepção sim, porque é assim que eu quero manter. Vou até colocar um exemplo recente, que eu tenho um cliente que ele tem lá o fator imaginação bastante alto, é assim na faixa máxima, ele é um dos profissionais mais visionários da empresa, é uma empresa de startup, ele é muito inovador, ele é imaginativo, ele é criativo, e ele que fez praticamente a concepção do negócio. E aí ele foi avaliado por uma pessoa que responde para ele, e no fator imaginação, no relatório da análise complementar da percepção interpessoal, essa pessoa colocou ele lá embaixo, no fator imaginação, no negativo lá, quase no -9. E foi muito interessante porque eu quando vi aquilo, falei, puxa, que discrepância alta, vou conversar com o meu cliente, vou entender com ele. E ele claramente falou para mim, isso é uma estratégia que eu tenho sim, Beatriz, isso é uma estratégia porque essa pessoa, ela traz muitas ideias novas que são muito inadaptadas para o nosso negócio, que não estão ajustadas ao nosso budget financeiro. E aí o que acontece? Eu estou sempre cortando a ideia. Estou cortando porque eu quero que ela pense dentro do nosso negócio e não fora do nosso negócio, como ela pensava na empresa anterior.
Então, obviamente, o que ela vai pensar? Ela vai pensar que eu não sou um cara inovador, que eu não sou uma pessoa que estou pensando em possibilidades. Então, isso aqui está refletindo exatamente o meu comportamento, que é estratégico. Então, é interessante você perceber que, às vezes, a percepção não é que eu estou mostrando, o outro está vendo uma coisa que eu não sou. Às vezes, ele está vendo uma coisa que eu estou premeditando. Então, é muito interessante você trabalhar com o executivo nesse sentido. Em outros momentos, você também vai ter uma percepção que o cliente ele nunca podia imaginar que ele está sendo visto assim. Ou, em outros momentos, ele vai estar sendo visto exatamente daquele jeito. Então, até vou colocar uma situação que eu tive 5 congruências aí no relatório. Então, foram 5 fatores que a pessoa que avaliou deu estrela, deu congruência. Então, o indivíduo que avaliou meu cliente, conhecia ele perfeitamente, só que esse meu cliente ele tem uma ansiedade pelo contato absurda. Então lá no fator contatos, lá no final, uma faixa, assim, uma barra enorme, e ele foi avaliado por um avaliador exatamente daquele jeito, exatamente naquele ponto, e deu congruência ali. E que aí cabe uma outra discussão, né? Porque embora eu tenha sido percebido exatamente como eu sou, é um fator também que eu preciso de atenção, porque essa ansiedade também pelo contato, ela vai impactar a minha relação com a minha equipe. Então essa é a minha contribuição que eu quero trazer para vocês. Estou aí disponível, tem todos os meus contatos da BCS Consultoria, aqui em São Paulo. Para quem quiser detalhar um pouco mais, pode entrar em contato comigo por e-mail ou por WhatsApp, eu estou bastante disponível. Eu quero muito agradecer a Gisele pelo convite, de compartilhar aí a minha experiência, e infelizmente de não poder participar de um evento tão importante para a gente como esse. Um abraço a todos e muito obrigada pelo espaço.